Amém, graças a Deus. A igreja pode se assentar. Antes de iniciarmos aí a ministração da nossa palavra nessa noite, só dá uma reguladinha no meu microfone, por favor. Está meio abafado demais, um pouquinho de agudo. Pode aumentar um pouquinho, por favor. Antes de iniciarmos a ministração da nossa palavra aí nessa noite, gostaríamos de pedir a você que você, por favor, leve o seu boletim, leia. É o meio de comunicação que nós temos com a igreja, para que nós não precisemos aí ficar dando os avisos. Mas eu preciso fazer um comunicado que não está no boletim. A partir da meia-noite de hoje, os homens da igreja, você que faz parte da igreja, está no grupo de homens, os homens estarão em jejum pela vida do nosso irmão Helder, que está internado. Está numa situação delicada, mas nós confiamos que Deus está no controle. Então os homens estarão em jejum a partir da meia-noite, para que Deus se mova, para que Deus opere, para que Deus realmente faça maravilhas. Nós estaremos meditando na palavra de Deus. Pode aumentar o fundo mais um pouquinho, o fundo. Essa semana é uma semana que eu meditava sobre algumas questões, e uma delas sobre esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E uma das marcas desses tempos difíceis que estamos vivendo é como as situações da vida estão conseguindo nos separar, nos isolar, não estão permitindo a família, E uma das coisas que nos leva a pensar muito sobre isso é essa situação que nós estamos vivenciando, de uma enfermidade terrível, mas que não é só pela enfermidade, é porque ela isola as pessoas. Se, por exemplo, uma pessoa está com câncer, os parentes estão perto, eles visitam, eles vão, eles olham. Mas essa enfermidade de hoje é a enfermidade que isola a pessoa. Ela não pode receber seus familiares, ela não pode receber o carinho das pessoas que são queridas a ela. Isso nos leva a pensar muito e meditar sobre isso hoje. O tema da nossa ministração é: você tem um Deus que te vê. O texto que nós estaremos meditando está lá no livro do Gênesis, capítulo 16, os versículos de 1 a 13. E a palavra de Deus nos diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juízo entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Hoje nós estaremos meditando nesse trecho da palavra de Deus. Uma das coisas que eu tenho me colocado a pensar é
Como nós somos especialistas em estragar as coisas que colocamos as mãos. Às vezes na vontade de fazer dar certo, mas nós vamos estragando, destruindo, inventando sistemas humanos aqui, sistemas humanos ali, seja na política, seja na religião, seja nos relacionamentos familiares, nas leis. Nós vamos tentando fazer, inovar tanto que nós vamos vendo o quanto nós estamos estragando o mundo perfeito que Deus nos deu, as coisas perfeitas que Deus nos deu. Por exemplo, se fala tanto em discriminação, fala tanto em preconceito, mas, por exemplo, na Índia, a lei proíbe a questão da divisão por castas, mas na prática as castas ainda existem. E lá no alto da pirâmide você tem os brahmanes, que são os nobres, são os inteligentes, é a casta privilegiada da Índia, os muito nobres. E lá embaixo, na base da pirâmide, você tem a casta mais baixa, considerada mais baixa, desprezível, chamados intocáveis. Os intocáveis na Índia são aquelas pessoas que, por serem consideradas impuras, depreciadas, elas não podem sequer encostar numa outra pessoa, porque se ela encostar, essa outra pessoa é tida por impura, é tornada impura, considerada impura. Por muito tempo se acreditava que nesse sistema de castas, os intocáveis representavam o nível mais baixo da sociedade. Mas depois os sociólogos foram pesquisando e descobriram uma casta ainda mais baixa que os intocáveis, os chamados invisíveis. Os invisíveis são aqueles que lavam a roupa dos intocáveis. Os invisíveis são considerados tão impuros que eles têm medo de contaminar até as pessoas que olham para eles. Eles evitam sair na rua quando tem muito movimento, eles evitam sair na rua durante o dia. E aí, nós paramos para pensar sobre algumas coisas, irmão. É ruim ser intocável, mas é muito pior ser invisível. Porque na verdade, nós fomos criados para vivermos em sociedade. Nós somos seres sociais, precisamos de relacionamentos, precisamos de sermos vistos, tocados. É uma necessidade que Deus colocou em nós. Por mais que você veja uma pessoa mais fechada, ela gosta de ser fechada, mas nem tanto. Porque chega um certo momento que ela sente falta, talvez da atenção de alguém, de um carinho de uma mãe, ou de um pai, ou algo assim. Todos nós fomos criados assim. Deus colocou no nosso coração um desejo de Deus no nosso coração, o desejo de dar e receber afeto, o desejo de dar e receber amor, o desejo de apreciar e ser apreciado, o desejo de sermos vistos, conhecidos, amados. É uma necessidade que todo ser humano tem. Nós precisamos disso, necessitamos disso. E por isso eu iniciei esse período falando o quanto nós temos um sistema hoje que está se especializando em nos isolar, para que nós não tenhamos oportunidade de dar amor, nem receber amor, que nós não tenhamos tanta oportunidade assim de apreciarmos e sermos apreciados. E aqui nós lemos a história de uma mulher que em algum momento ela deve ter se perguntado: será que Deus me vê? Será que Deus me enxerga? Será que Deus vê os seus amados? Será que Deus vê os meus anseios, as minhas necessidades, os meus apuros, as minhas tristezas? Será que aqueles que estão agora num leito de enfermidade, sem poder receber uma visita dos seus familiares, sozinho eles e a sua enfermidade, talvez passe pelas suas cabeças: será que Deus está me vendo? Será que Deus sabe o que eu estou passando agora, nesse momento da minha vida? Essa mulher chamada Agar, ela era escrava, uma pessoa que foi comprada no mercado. Ela foi vendida por alguém, foi levada para uma terra que não era a sua terra. O versículo 1 diz que ela era egípcia, ou seja, por algum motivo Abraão estava passando ali pelo Egito, e ali ele viu essa mulher, comprou ela como escrava, tira ela talvez dos seus parentes, tira ela da sua terra, leva para um outro lugar, e ali ela vai começar a morar. Não faltava o pão, não faltava o teto, mas ela estava longe das pessoas, do seu relacionamento, do seu convívio. Ela estava num lugar tendo que conviver com pessoas que não faziam parte da sua família, não faziam parte do seu ciclo de relacionamentos, longe da sua terra. Agar era uma pessoa sofrida, mas só que ela não era considerada uma pessoa,
Porque ela era uma escrava, e ela como escrava, ela era um objeto, ela estava ali para servir, para cumprir ordens dos seus senhores, para cumprir ordens de Abraão, de Sarai, uma propriedade. E eu fico imaginando quando Abraão chega para Agar e fala: olha, Deus falou para minha esposa que Ele ia dar um filho para a gente, e eu conversando com a minha esposa achou melhor eu possuir você. Você vai engravidar e o filho que você tiver não é seu, é meu e da minha esposa. Eu fico imaginando quando ele chega para falar que aquela mulher não podia, ela não tinha o direito de falar: não, você não vai me usar. Ela não tinha o direito, ela não podia falar: não, eu não aceito isso. Ela era uma escrava, ela não tinha escolha. Sarai errou como esposa, Abraão errou como marido, porque eles não confiaram que o Deus que promete sabe como vai fazer o milagre, que o Deus que diz que vai operar, Ele sabe como vai realizar a proeza e o milagre dele na nossa vida. E às vezes a gente tem mania de tentar ajudar Deus, e a gente quebra a cabeça daqui e dali. Quando Abraão dirigiu a palavra para Agar, eu fico imaginando a situação de Agar, uma escrava, e de repente passa no coração dela: será que ele me desejou? Talvez ele tenha me achado bonita, alguém prestou atenção em mim porque ele me procurou, ele quer ter um filho comigo. Alguém reparou em mim, ou seja, eu aqui, uma empregada, e agora chega o meu Senhor, e talvez ele tenha visto algo em mim. Mas a Bíblia alerta, e ela diz que um abismo sempre chama outro abismo. E a verdade é que Agar não foi feliz. Agar não estava feliz. Ela veio a descobrir que ela na verdade não passava de uma barriga de aluguel. Ela percebeu que não era a atração, que não era um Abraão olhando para ela e falou: você vai ser uma mãe especial para o meu filho. Não, era uma mulher que ele só queria aquela barriga para carregar aquele filho por 9 meses, mais uma vez sendo usada, reduzida à condição de objeto, de coisa. E agora Agar está no deserto, grávida, no deserto, sozinha lá no deserto agora, angustiada, desesperada. E é nessa condição que Deus tem um encontro com ela. É nessa condição de angustiada, desesperada, que Deus tem um encontro com ela. E ali Agar descobre que existe um Deus, e que esse Deus vê exatamente tudo o que a gente está passando. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que talvez a sua história não seja uma história como a de Agar, mas para dizer para você que você também tem tido as suas decepções, que você também tem as suas dores, que você também tem as suas feridas que não cicatrizaram ainda. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que existem coisas no seu coração que talvez você não compartilhe com ninguém, nem com o pai, nem com a mãe, nem o marido com a esposa, nem a esposa, porque existem coisas que são nossas. Existem feridas que nós preferimos guardar, carregar, tentar fazer aquilo se curar. E Deus hoje está dizendo que Ele trouxe aqui para trazer essa palavra para você, dizendo que Ele te vê, Ele te conhece, e Ele sabe essas coisas. O Espírito Santo hoje Ele está dizendo que existe um Deus que te ouve, um Deus que te vê, um Deus que conhece o seu coração, um Deus que te enxerga por fora e por dentro. E mais do que isso, um Deus que sabe exatamente como você se sente. Porque nem sempre o nosso rosto demonstra aquilo que a gente sente. Hoje de manhã eu falava sobre isso, que uma das piores fases da fé é quando a fé tem que conviver com o medo. A gente quer acreditar que tudo vai dar certo, mas vem o medo e ele intromete, ele entra, e ele de repente ele nos assusta dizendo: e se não der? A gente torce para tudo dar certo e a gente quer ter a fé, mas vem o medo, e parece que a fé e o medo começam a andar junto dentro do nosso coração. E hoje Deus está dizendo para você que Ele sabe como você se sente, porque um dia Ele desceu do céu, Ele se tornou carne como eu e você e andou entre nós, morreu numa cruz. A Bíblia fala que Jesus foi um homem de dor, experimentado no trabalho, que sabe o que é sofrer, padecer. Então quando você sofre, Deus não só conhece, Ele se importa, porque na verdade Ele sofreu para conhecer o teu sofrimento.
Ele sofreu, ele chorou para conhecer o teu sofrimento. Ele sabe exatamente a intensidade dessa dor que está no teu coração. Ele experimentou a fome, experimentou a sede. Ele experimentou o cansaço, a dor, a decepção, a traição. Experimentou a perda de amigos mais chegados. Ele chorou na morte de Lázaro. Jesus passou por essas coisas todas. Chegou num momento de angústia tão grande que lá no Getsêmani o seu suor começa a se transformar em gotas de sangue. Ele chorou muitas vezes. E hoje ele está dizendo para você que ele não só sabe o que você sente, mas ele entende o que você sente. Porque um dia ele também sentiu tudo isso. Hoje já não está tão em moda, mas houve tempos em que as reuniões do AA, as pessoas falavam muito das reuniões do AA, os alcoólicos anônimos. E eram reuniões que davam muito certo, porque as pessoas que iam ali, elas sentiam muita liberdade para compartilhar seus vícios, suas fraquezas, porque estavam compartilhando com pessoas que elas tinham a certeza que não iam condenar, que não iam julgar, que não iam reprovar. Quando você fala para Deus da sua luta, da sua dor, você também fala para um Deus que te entende, e que Ele não está aqui para te condenar. Num Deus que diz para você que Ele não está aqui para te julgar. Há um Deus que ouve o que você sente, e Ele olha para você dizendo que Ele quer te ajudar. Ele não quer te condenar. Ele não quer falar para você, mas está vendo, se você não tivesse feito isso, se você não tivesse feito aquilo. Muitas pessoas pensam que nós servimos a um Deus policial, a um Deus que está esperando a gente pisar um pouquinho na bola, um Deus que está esperando a gente errar um pouquinho para nos punir. Há um Deus que não vê a hora da gente pecar para pesar a sua mão sobre nós. Existem pessoas que pensam assim. Ontem na nossa aula, fica o convite para você que quiser fazer teologia. Nós estamos na aula aí de 4 às 6 da tarde aos sábados. Fica o convite para você. Ontem eu falava sobre isso. O nosso grande problema é que nós andamos por emoções. Nós estabelecemos juízos pelas coisas que a gente sente. E a Bíblia é a nossa base, é a nossa regra. E quando a gente lê na Bíblia, nós vamos enxergar na Bíblia e vamos entender que nós servimos a um Deus que sabe o que é chorar, a um Deus que sabe o que é perder, a um Deus que sabe o que é não poder ter uma noite de sono porque os inimigos estavam vindo. Deus sabe o que é ser traído, o que é ser negado, o que é ser abandonado. Talvez ninguém consiga medir melhor o tamanho do seu sofrimento ou imaginar o que se passa no seu coração do que Ele. Esse Deus que te vê, que te entende, esse Deus que aquilo que toca o teu coração, toca o coração dele, aquilo que te entristece, entristece a Ele, aquilo que te machuca, machuca a Ele. E foi isso que Agar descobriu. Agar descobriu naquele momento tão difícil da sua vida, quando ela fugia desesperada, isolada, ela e um filho que estava na sua barriga. Ela vai para o deserto e ela descobre um Deus que se importa com a gente, que quer o nosso bem, um Deus que quer nos ajudar, um Deus que quer nos dar mão, um Deus que quer fazer milagres, um Deus que quer operar. Agar descobriu também que esse Deus que nos vê, Ele não vê apenas os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas dores, mas Ele vê uma coisa que muitas vezes nós não queremos ver. Ele vê uma coisa que nós não queremos também que as pessoas vejam. Deus vê também os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Agar era uma mulher naquele momento da vida sofrida. Naquele momento da vida ela sai sofrendo. Mas essa mesma mulher que agora sofria é a mesma mulher que também errou. A Bíblia diz que quando Agar viu que estava grávida, ela começa a desprezar a sua senhora. Ela começa a desprezar a sua patroa. Aquela moça que estava lá agora, de barriga, sofrendo, isolada, ela também havia errado. Talvez Agar tenha provocado Sarai, talvez Agar tenha falado, está vendo, você não pode dar um filho para o seu marido, eu estou aqui, olha aqui esse filho.
talvez ela tenha dado indiretas. O fato é que aquela mulher sofrida também sabia fazer sofrer, e nisso ela não era diferente de nenhum de nós que estamos aqui hoje. Nós todos na vida somos vítimas, mas em alguns momentos somos carrascos também. Nós muitas vezes na vida apanhamos, mas muitas vezes nós batemos também. Nós somos machucados, mas já machucamos também. Muitas vezes na tentativa de nos defender, nós magoamos, entristecemos pessoas que nós amamos. Por exemplo, você nunca brincou com um filho seu pequeno e de repente no meio da brincadeira ele bate o pé na sua boca? Mesmo que seja involuntário, te machuca. E às vezes nessa coisa de espernear, a gente acaba magoando, falando coisas que não deveria, falando que às vezes entristece o coração de pessoas que estão perto da gente, de pessoas que a gente ama. E como é difícil a gente admitir isso, irmão. É fácil nos convencermos da dor que sentimos por um tapa que levamos, mas é muito difícil entendermos a dor que provocamos a alguém, que provocamos em alguém, na vida de alguém, por uma ofensa que praticamos, que cometemos. Você quer que Deus te enxergue? Você precisa se enxergar também. Você precisa entender que na vida, todos nós somos falhos, somos pecadores. Falharam com você? Você também já falhou com alguém. E principalmente nós já falhamos com Deus. Nós fazemos de Deus uma religião, ao invés de fazer de Deus um relacionamento. Nós fazemos da nossa vida com Ele uma religião. Vamos numa igreja num domingo, mas esquecemos dele durante a semana, tocamos a vida de qualquer jeito, fazemos coisas que não agradam o coração dele, que entristece a ele, falamos de uma forma que entristece o coração dele. Você precisa de perdão, de transformação. Eu preciso de perdão, transformação, e só Deus pode fazer isso. Mas todos nós aqui precisamos entender que não somos certinhos nessa vida, que não somos perfeitos nessa vida. Um escritor inglês chamado G.K. Chesterton, lá do século XIX, um homem muito culto, muito inteligente, eu já li alguns livros dele, cristão. Ele certa vez recebeu uma pesquisa do maior jornal da Inglaterra na época. E aí quando ele pegou aquela carta, ele abriu, e lá na carta estava escrito: por favor, nós estamos fazendo uma pesquisa, diga-nos, na sua opinião, o que há de errado no mundo hoje? E ele então envia a resposta, ele escreve a resposta dizendo: caros senhores, o que há de errado no mundo hoje, sou eu. O que há de errado no mundo hoje, somos nós. Somos nós que fazemos esse mundo o que ele é hoje. Deus nos deu um mundo perfeito. Deus nos deu um mundo perfeito e nós fomos nos encarregando de ir estragando, de ir atrapalhando esse mundo com o nosso pecado. Deus nos deu um relacionamento perfeito, cria Adão, cria Eva, primeiro casal da humanidade. E nós nos encarregamos de fazer com que isso também não fosse bom. Onde nós colocamos a mão, nós temos o poder de estragar, de corromper, de piorar. A gente precisa abrir os olhos para isso. Todos nós queremos fazer as coisas certas, mas a verdade é que nós estamos sempre piorando as coisas um pouquinho mais. Nós não precisamos fazer força para piorar as coisas. Parece que isso faz parte da nossa vida, irmão. Parece que nós temos o dom de piorar as coisas, de complicar as coisas, de fazê-las ficarem mais difíceis. E eu estou dizendo isso porque chega uma hora que nós precisamos aprender a viver. Quantas vezes, como Agar, nós ficamos cheios de tristeza pelas injúrias que recebemos, pelas injustiças das quais nós somos vítimas, mas não percebemos nossos próprios erros, que nessa vida nós machucamos. Fomos machucados, mas também machucamos. Que nessa vida nós somos ofendidos, mas também ofendemos. Eu vejo pessoas que às vezes estão com o coração tão cheio de mágoas. É mágoa com o seu marido, mágoa com a sua esposa, que não conseguem enxergar o quanto cada um tem errado também com o outro, o quanto o marido tem errado com a esposa, e o quanto que a esposa tem errado com o marido, mas um só reclama do outro. Eu vejo filhos que estão revoltados com seus pais, nervosos com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, mas que
também não pararam para enxergar o quanto têm sido falhos como filhos e filhas, o quanto têm deixado de honrar seus pais, o quanto têm deixado de, enquanto podem, fazer a alegria dos seus pais. E sabe por que isso, irmão? Que nós não entendemos e achamos que os nossos pais amanhã estarão conosco de novo. Nós achamos que amanhã os nossos pais estarão na nossa vida ainda. Nós não paramos para entender que isso não pertence a nós. Os tempos não pertencem a nós. O tempo de vida das pessoas que amamos não pertence a nós, não está na nossa mão. E nós vamos empurrando as coisas, machucamos hoje, ofendemos hoje, e um dia a gente pede desculpa, um dia a gente pede perdão, um dia, se a pessoa merecer, e nós vamos descobrir que talvez esse um dia não exista. Às vezes a gente vê cortejo fúnebre saindo do hospital de campanha direto para o cemitério. 15, 20 dias depois de internados, a família não poder visitar, não teve chance de conserto, não teve oportunidade de perdão, não teve um último abraço, não teve um último beijo. E muitas dessas pessoas saíram de casa andando, falando, conversando. Esse nosso irmão que está agora internado, nós estamos orando muito pela vida dele. Na segunda-feira ele estava com 20% ou 25% do pulmão tomado, na quarta-feira já estava com 50%. E aí de repente interna e pronto, não tem mais visita. Você vai receber notícia uma vez por dia, talvez no começo da noite ou à tarde. E tudo isso porque nós achamos que somos donos do tempo. Amanhã papai e mamãe estão comigo. Amanhã eu acordo e está aí meu pai, está aí minha mãe me enchendo o saco. E talvez não estejam mais. Nós andamos às vezes decepcionados com os nossos filhos. Nós olhamos nossos filhos, as nossas filhas, a gente fala, gente, mas não pode, está fazendo tudo, está me entristecendo, eu não criei para fazer desse jeito, não é desse jeito que eu ensinei. Mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver o quanto a gente também tem errado e falhado como pai, como mãe. Também erramos. Não somos pais perfeitos, não somos mães perfeitas. Às vezes exageramos sim. E hoje Deus está dizendo que Deus enxerga tudo isso, e Ele vê tudo isso, mas o mais extraordinário, irmão, é que apesar de tudo isso, apesar de todas essas falhas, Deus nos ama. E é um amor tão intenso, que eu fico imaginando, há muitos anos atrás eu fiz uma pregação que chamava Que Amor é Esse? É um amor que machuca, que dói, é um amor de um Deus que não exige perfeição, é um amor de Deus que mesmo sabendo o quanto a gente é falho, Ele ainda nos ama. Quem era Agar para que o Deus Todo-Poderoso olhasse para ela? Quem era aquela escrava? Naquela época, naquele mundo, ela não era nada, ela não era ninguém. Quem era ela para que Deus ouvisse o clamor daquela mulher, talvez o gemido daquela mulher? Deus enxergou a história daquela mulher. Gostaria de dizer uma coisa para você. Ninguém vai te amar com o amor com o qual Deus ama você. O amor de Deus por você é perfeito. Deus te ama com todas as tuas falhas, com todos os teus defeitos. Ele te ama. E é um amor incompreensível, porque é um amor perfeito. Algo maravilhoso a respeito de Deus é que Ele nos enxerga do jeito verdadeiramente que nós somos, e ainda assim continua nos amando. E sabe o que me deixa intrigado, irmão? Na vida todos nós aqui procuramos um amor perfeito, e quando nós encontramos esse amor perfeito em Deus, por que a gente foge desse amor, irmão? Por que nós fugimos desse amor perfeito de Deus? E eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus. Por quê? A vida toda nós pedimos um amor perfeito. A vida toda nós pedimos alguém que nos entenda, nos ame, nos compreenda, alguém que tenha paciência. E quando esse alguém surge com um amor perfeito, a gente foge dele. Por que nós ficamos fugindo de Deus assim, irmão? Esse Deus que vê o seu sofrimento, esse Deus que vê as suas falhas, esse Deus que vê o que você não consegue ver,
ou até aquilo que você não quer ver. Mas Ele também sempre vê o escape que Ele vai dar para você. Ele também vê o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Ele também vê como Ele vai ser maravilhoso na sua vida. Existem momentos na vida que, sinceramente, irmão, todos nós aqui um dia chegaremos nesse local, num beco sem saída, num lugar em que você e nem ninguém poderão fazer nada pela sua vida. Nada. Aquele momento em que tudo que você queria é um chão debaixo dos seus pés, e você vai descobrir que esses momentos na vida em que não vai ter chão debaixo dos seus pés também vai chegar. E aí, naquele fundo de poço, a gente olha e não enxerga a saída, não enxerga a solução, não enxerga a salvação, mas Deus enxerga. Porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Ele sabe aquilo que a gente não sabe. Algo lindo nessa história é quando Agar, ela olha e ela diz para Deus: olha, eu estou fugindo da casa da minha patroa, da minha senhora. E aí Deus chega para ela e fala assim: volta para lá. O último lugar que Agar queria estar é na casa dos seus senhores. Ela não queria, ela nem passava pela cabeça dela estar novamente debaixo da tenda de Sarai e Abraão, não. Ela não queria ir para lá. Ela preferia ficar no deserto do que voltar. Ficar num lugar sujeito à morte, ficar num lugar que de dia é muito quente, de noite muito frio, aos perigos e tudo mais. Mas aí Deus chega e fala: volta para sua senhora, volta para sua dona, seja obediente a ela em tudo. Agar talvez tenha falado: mas Senhor, é impossível, como é que eu vou voltar? Eu não consigo. E talvez Deus tenha falado para ela: você consegue, porque agora você não é a mesma Agar que um dia veio para esse deserto. Você agora é diferente. Você vai estar no mesmo lugar, enfrentando os mesmos problemas que antes você tinha, mas as coisas serão diferentes, porque agora eu estou com você e você está comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sair daqui essa noite, tem um monte de problema te esperando lá fora. Tem uma semana para começar amanhã. Tem aqueles que talvez já entraram aqui com problemas. Você vai enfrentar agora montanhas gigantes. Você vai enfrentar problemas na sua família talvez, no seu trabalho talvez. Mas hoje Deus está dizendo para você que você pode voltar, porque agora você vai voltar diferente. Que agora já não vai ser você contra tudo e contra todos. Agora é Deus em você, trabalhando, agindo, operando. Você pode voltar, porque não é porque as coisas serão diferentes. Você pode voltar porque Deus vai estar com você e Ele vai abençoar você. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele encontrou Agar. E hoje Deus está nos dizendo que Ele está sempre nos procurando. Sempre. Muito antes de nós, homens, procurarmos a Deus, porque nós acabamos chamando Deus de religião e nós somos avessos às religiões, Deus está sempre nos procurando. Deus sempre procurou o ser humano. A gente vê essas notícias de desabamento de prédios, de edifícios, e entre as tantas histórias que a gente ouve, tem uma história que chama muita atenção. Um edifício desabou, e aí um homem estava debaixo dos escombros e gritando. E um bombeiro, de repente ele ouviu um som, mas ele não sabia de onde vinha. Ele pediu para todo mundo ficar quieto. As pessoas ficaram quietas, e aquele homem gritando: oh, estou aqui. E o bombeiro não sabendo aonde. O bombeiro de repente de lá, ele começa a gritar. Ele fala: onde você está? E aquele homem, sem ter noção do que tinha realmente acontecido, ele fala: eu estou no 6º andar. Já não existia 6º andar mais. Agora num monte de escombros no meio da rua. E aí aquele bombeiro não conseguia achar e não achava. E aquele homem pensou: será que eu vou morrer assim? Vou deixar minha esposa, vou deixar meus filhos. Será que agora vai ser o meu fim? Vai ser desse jeito? E aí ele enxergou uma fresta. Não dava para enfiar a mão. E ele viu, quando passou uma sombra, e ele falou: isso é a bota do bombeiro que está me procurando. E ele fez um esforço muito grande, conseguiu passar só a metade dos dedos naquela fresta. E ao passar metade do dedo naquela fresta, ele aguardou até que o bombeiro parasse por ali procurando. E quando o bombeiro parou perto da fresta, ele conseguiu, num esforço, empurrar o salto da bota daquele bombeiro. Foi salvo. Essa noite
Deus me pede para dizer para você e para as pessoas que estão nas redes sociais que existe alguém procurando você. Por mais que você esteja perdido nas lutas dessa vida, existe alguém procurando por você. Alguém que quer libertar, alguém que quer perdoar, alguém que quer curar a sua alma. Alguém que quer te dar o maior prêmio que você pode ganhar, que é escrever o teu nome na lista dos moradores do céu. Mas ele não é como aquele bombeiro. Aquele bombeiro procurava e não via. E hoje nós estamos falando de um Deus que te vê. Jesus está te enxergando e tudo que Ele espera para entrar na tua vida é que você abra o teu coração para Ele. Em Apocalipse, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eis que entrarei, sentarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer parte da sua vida. Ele não quer te dar uma nova religião. Ele quer te dar um relacionamento com Ele, para que você ande com Ele e Ele com você aonde você estiver. Ele quer transformar a sua vida para sempre, mas Ele está às portas do teu coração. Ele não está me pedindo para dizer para você vir para essa igreja, fazer parte dessa igreja, porque eu não posso te oferecer religião. Ele está dizendo para você que Ele quer fazer parte da sua vida. Olha, nesses 23 anos de ministério, eu aprendi que vidas também desmoronam, que nós também desmoronamos. Eu aprendi que a vida também muitas vezes nos joga no chão. Eu aprendi que sonhos desabam, planos não terminam. Eu aprendi que os dias não estão na nossa mão, estão na mão de Deus. Eu aprendi que nessa vida, em alguns momentos, nós estamos debaixo dos escombros. É o dinheiro que você ajuntou durante toda a tua vida para abrir um empreendimento e esse empreendimento quebrou, faliu. É o casamento que de repente do nada termina porque alguém diz que não te ama mais. É a doença que vem sobre você ou vem sobre alguém que você ama muito. E a vida desaba, desmorona. Mas eu quero dizer a você, para terminar essa palavra de hoje, que debaixo desses escombros da vida tem um Deus maravilhoso procurando você. Tem um Deus todo-poderoso que te vê e que quer salvar você. O nome dele é Jesus. Ele está te vendo. E tudo que ele quer agora é que você entenda que por mais que nós queiramos, nós temos a capacidade de sempre estragar as coisas que tocamos. E por isso precisamos desesperadamente de um Salvador, de alguém que nos perdoe e de alguém que nos ame com amor como nós jamais sentimos. Um dia os soldados saíram para prender Jesus e voltaram sem conseguir prender Jesus. E quando eles chegam, o rei pergunta para eles: e aí, vocês saíram para prender, por que não prenderam? E eles respondem: porque ninguém jamais falou como esse homem falou. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Esse é um momento muito importante na sua vida. É o momento desse Deus que te vê. Ele não te trouxe aqui nem por acaso e nem por coincidência. E Ele não está te chamando para ser perfeito. Ele só está dizendo para você que Ele te vê. E mesmo te conhecendo totalmente por dentro e por fora, Ele te ama com amor perfeito, como você nunca foi amado. Feche os seus olhos. Antes de orar, eu preciso fazer uma pergunta essa noite. Você que está nesse lugar, que ouviu essa palavra e sabe que Deus está falando com você. Hoje Deus me pede para perguntar para você
depois dessa palavra, você sabe que Jesus está batendo as portas do seu coração pedindo para entrar. Se essa noite, depois de ouvir essa palavra, você sabe que Ele está à porta do seu coração pedindo para entrar, se você quer abrir a porta do teu coração e convidar Jesus para realmente vir e fazer parte da sua vida, não estou pedindo para você trocar a sua religião. Se você quer que Ele entre na tua vida e faça parte da tua vida, levanta a mão que vai ter alguém que vai orar perto de você aí. Aonde você estiver, tem gente que vai encostar perto de você, vai orar com você, vai orar pela sua vida. Eu vou perguntar mais uma vez, depois dessa palavra, se você sabe que Jesus está falando com você, e você essa noite quer entregar a sua vida para Jesus e abrir o seu coração para Ele entrar, só fazer assim com a sua mão que vai ter alguém perto de você que vai orar com você. Se houver alguém essa noite que por algum motivo também se esfriou na fé, por decepção, talvez com homens, com doutrinas humanas, hoje Deus está dizendo que Ele jamais enganou você, que Ele continua te amando com amor eterno, e que tudo que Ele planejou para a sua vida, Ele quer fazer acontecer. Se você por algum motivo se esfriou na fé, e essa noite você quer se reconciliar com esse Deus que você serve, faz assim com a sua mão que vai ter alguém aí, tem gente ali levantando a mão. Irmãs, me ajudem por favor, já tem gente que encosta ali para orar. Se tiver mais alguém, só fazer assim com a sua mão, vai encostar alguém perto de você para orar com você, não precisa vir aqui à frente não. Tem mais alguém que essa noite gostaria ou de receber Jesus na sua vida, ou de se reconciliar com a sua fé que um dia você viveu? Faz assim com a sua mão que vai ter alguém. Ora, tem gente lá atrás também, já fica alguém lá junto por favor. Preciso de uma jovem lá atrás. Se tiver mais alguém, só fazer assim com a mão. Nós estaremos orando pela sua vida, estaremos orando por você antes de orarmos pela igreja. Se houver mais alguém que quer levantar sua mão e por algum motivo não está conseguindo, põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, todas essas pessoas, as que levantaram a mão e também essas que colocaram a mão nos seus corações, são pessoas que estão tomando a decisão mais importante das suas vidas. Estão ouvindo a voz do Espírito Santo que anuncia que Jesus está às portas do coração dessas pessoas. E essa noite, eles estão abrindo as portas das suas vidas, dos seus corações, para que Jesus entre, sente e ceie com eles. Escreva o nome dessas pessoas, meu Deus, no livro da vida. Esteja fazendo toda sorte de obras e milagres, para que eles possam reconhecer que a partir daqui o Senhor faz parte da vida deles, que eles já não são mais as mesmas pessoas que entrarão por essas portas, que a partir de hoje eles saem habitados pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que essa noite também estão tomando a decisão de se reconciliar com a sua fé, que um dia se esfriou por qualquer motivo que seja, ouviram esse chamado e esse convite do Espírito Santo, receba essa decisão agora, acende essa chama, que a palavra se cumpra quando a Bíblia diz que Jesus não apaga o pavio que fumega. Então, Senhor, receba essas decisões nessa noite. Te agradeço em nome de Jesus. Agora feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa palavra de hoje, nós descobrimos que tudo aquilo que um dia nós pensávamos da vida, Deus, aqueles momentos em que nós estamos literalmente sozinhos, sofrendo sozinhos, lutando sozinhos, aqueles momentos, meu Deus, em que nós não podemos ser amparados por ninguém, aqueles momentos, ó Deus, em que nós não podemos ser acompanhados por alguém, aqueles momentos, ó Deus, em que o que está no nosso coração também não pode ser expressado. Senhor, dá a essas pessoas agora a certeza de que nós nunca, jamais estaremos sozinhos, de que há um Deus que nos vê, e mesmo esse Deus que nos vê, e vendo tantas coisas erradas que nós fazemos, Deus, esse Deus que nos enxerga e nos vê, mesmo sabendo que não estamos num padrão de perfeição, ainda assim nos diz que ama e nos ama com amor perfeito, que nos atrai com benignidade. Então, Senhor, nessa noite nós te pedimos,
dá força, Deus, àquele que está fraco, levanta aquele que está abatido. Senhor, de uma maneira muito especial, eu te peço agora, para todos aqueles que têm lutado nessa vida, enfrentado essa vida, Senhor, no sentimento da solidão, no sentimento de que estão sozinhos, no sentimento de que não há ninguém junto deles para os ajudar, nessa noite, Senhor, dá a certeza da tua companhia, dá a certeza da tua presença, mostra a tua mão forte e poderosa junto com essas pessoas a partir de hoje, para que eles possam sair, e ao sair por aquelas portas, retornarem talvez para os seus lares, retornarem para o ambiente de perseguição, retornarem para trabalhos onde são perseguidos, retornarem, meu Deus, para situações de muito, mas de muito problema, eles possam retornar com a força do Espírito Santo, possam retornar com a certeza de que serve a um Deus que diz que aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Senhor, que a tua alegria seja a nossa força dia após dia, que nós possamos ter a certeza absoluta de aonde nós estivermos, se estivermos, meu Deus, uma hora ou um dia falando como o salmista um dia falou, eu ergo os meus olhos para o céu, elevo os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? Na hora o Espírito Santo vai nos dizer, o teu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Antes de encerrar, eu vou pedir para você, por favor, me ajudar numa oração, que é uma oração muito especial. Eu tenho falado isso desde o início. Houve uma época que eu paralisei os cultos aqui, por uma questão de consciência, porque nós sofremos, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, e nos entristecer com aqueles que choram, chorar com os que choram. Hoje nós temos um irmão que está numa situação difícil, está numa UTI, né? O nosso irmão Helder está num momento muito difícil. Como ele, nós temos mais pessoas que agora estão com parentes, que estão hospitalizados, que estão num momento muito difícil também das suas vidas. E eu gostaria que você, ao fechar os seus olhos, orasse junto comigo, para que a gente possa se compadecer dessas pessoas e fazer um clamor a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós sempre oraremos pela cura. Deus, nós não dependemos do relatório do médico, nós não dependemos do que o médico está dizendo. Cremos que o Senhor pode usar o médico, o Senhor pode usar os medicamentos, mas cremos acima de tudo que todo o poder pertence ao Senhor. Então, envia os teus anjos poderosos, meu Deus, nos hospitais, nos leitos onde essas pessoas estão agora, acamadas, sedadas, muitas dormindo, onde as pessoas estão entubadas. Essas pessoas estão agora longe do convívio das pessoas que amam, longe do convívio com seus familiares. Além do sofrimento da doença, vem o sofrimento do isolamento, do distanciamento. Senhor, esteja agora promovendo uma onda de milagres, promovendo uma onda de cura. Esteja, meu Deus, visitando de uma maneira muito especial, debelando essa enfermidade, debelando essa infecção, inflamação, seja essa enfermidade de que sorte for. Visita essas pessoas. Eu sei, meu Deus, que a tua palavra diz que o Senhor tem anjos ministradores, e eu creio que esses anjos também visitam os hospitais. Então visita agora cada leito de hospital, cada leito de UTI, visita agora essas pessoas que muitas delas antes de serem entubadas choraram, meu Deus, porque não sabem se voltam ou se não voltam. Visita agora essas pessoas. Deus, realiza o milagre de devolver o pai para os seus filhos, devolver o marido para a sua esposa, devolver a esposa para o seu lar, para o seu marido. Deus, realiza agora esse milagre de devolver o pai para os seus filhos, para a sua família. Realiza o milagre de devolver esses filhos, meu Deus, para o convívio com seus pais. Senhor, eu oro também para que o Senhor fortaleça os familiares dia após dia, porque existem momentos, meu Deus, em que a nossa fé fica fraca, ela fraqueja, ela vacila. Então sustenta esses familiares, sustenta esses parentes. Seu consolo, meu Deus, seja esse nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós sempre oraremos por milagres, por curas, porque assim nós cremos e assim nós acreditamos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua casa, que Deus esteja dando a você, proporcionando a você uma semana muito abençoada, uma semana repleta do mover de Deus. Tenha certeza que Deus sempre estará com você. Vá em paz, vá em segurança, vá debaixo da poderosa mão de Deus, e acima de tudo, não se esqueça